falamos, regozijamo-nos e pregamos a Cristo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas os nossos conteúdos. E também é muito importante que você acesse, temos vários conteúdos, né? Temos vários canais também. Nós temos o Cristo Vivo, que é um canal específico, né, para os não membros, que fala de Cristo. Nós não falamos da igreja propriamente dito, mas nós falamos sobre Cristo. E até o tema do nosso vídeo de hoje é falar sobre Cristo. Então lá a gente fala sobre Cristo para pessoas de qualquer religião. Nós não colocamos coisas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias diretamente. Nós falamos de Cristo, que é, lógico, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a Igreja de Cristo. Mas lá nós falamos para todas as religiões. Então seria legal se você pudesse compartilhar. Você vai ver um card aqui em cima do Cristo Vivo. Você pode acessar lá e compartilhar com seus amigos que não são membros da igreja. Ou se você mesmo quiser, obviamente você pode acessar também, porque tem conteúdos que falam sobre o Salvador. Também nós temos o canal do Central Kids, que é um canal do YouTube, e vamos iniciar também no Instagram, mas ele está lá no YouTube e você pode acessar. Também tem um card aqui em cima que, se você acessar, você vai direto lá para as playlists do Central Kids. O Central Kids é para as crianças, também para os pais e para líderes da primária. Então é importante também que você tenha esse acesso de conteúdos para crianças. Vai ajudar muito nas reuniões familiares, vai ajudar muito você a ensinar as crianças. Se você tem filhos, se você não tem, se você é líder na primária, vai te ajudar. Se você não tem filhos, mas, claro, você conhece pessoas que têm, compartilha esse link lá com eles. Bom, hoje nós vamos estudar, né? Na verdade, essa semana a gente está estudando o segundo Nef de 20 a 25 e eu escolhi falar um pouquinho a respeito de segundo Nef 25, especificamente sobre aquela escritura famosa e muito importante que eu quero compartilhar com você. Então, versículos 12 e 13 diz assim: Mas eis que terão guerras e rumores de guerras, e quando chegar o dia em que o unigênito do Pai, sim, o Pai dos céus e da terra, manifestar-se a eles na carne, eis que o rejeitarão por causa de suas iniquidades, e da dureza de seu coração e da dureza de sua cerviz. Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com poder de cura em suas asas. E todos os que crerem em seu nome serão salvos no reino de Deus. Minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele, pois vi os seus dias, e meu coração magnifica seu santo nome. Então, antes da gente chegar na escritura que é do versículo 26, eu queria falar um pouquinho disso aqui que Nef está contando. Ele está falando a respeito da visão. Ele teve uma visão sobre o nascimento de Cristo, a morte, enfim, ele viu tudo, né, antes. E ele disse, né, minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele, em falar sobre Cristo. Ele fala, quando ele falava sobre Cristo, ele sentia que a alma dele se deleitava, ele se regozijava, ele se sentia feliz em falar sobre o Salvador Jesus Cristo. E ele fala, porque vi os seus dias, e meu coração magnifica seu santo nome. Então, é uma coisa da alma, né? É muito diferente. Quando a gente fala de Cristo, no meu vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso, como é bom sentir, né, que alegria é poder falar do Salvador Jesus Cristo, do seu exemplo, dos seus milagres, das suas parábolas, do seu jeito de viver, como ele viveu aqui na Terra, da forma como ele ensinava e como ele é hoje, quão próximo ele está de nós. O presidente Nelson tem falado isso e eu tenho percebido isso, sinceramente.
não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas, como Cristo está perto. Ele está mais perto da gente agora, mais do que nunca. E aí então Nefe disse no versículo 26, e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo e pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, falar de Cristo, né? Quer dizer, falar para as pessoas sobre Cristo, falar para todo mundo, né? Nas nossas reuniões familiares, na igreja, com as pessoas da sua volta, no seu trabalho, falar de Cristo, de uma forma não sendo um pastor, né? Não pregando no sentido de, né? Mas de uma forma, primeiro pelo exemplo e depois por palavras, né? É importante a gente falar de Cristo para as pessoas, para todo mundo que a gente conhece, mas de uma forma leve, né? Nada imposto, mas de uma forma em que as pessoas sintam, né, a presença do Senhor na vida deles. Então, a gente se regozija, a gente fica feliz, a gente sente, né, realmente a mão do Senhor na nossa vida. E ele, no versículo 23, Nefe disse assim, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Então, isso é muito importante. É óbvio que nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A graça ou a expiação do Salvador Jesus Cristo, ela vai nos purificar de nossos erros, nossos pecados, mas, claro, exige que a gente também faça a nossa parte. Depois de tudo que a gente puder fazer, a expiação, então, ela vai tomar conta da nossa vida, o Salvador vai estar mais e mais perto de nós, ajudando-nos assim a sermos mais como Ele, porque é isso que Ele deseja. O maior desejo de Cristo e do Pai Celestial é que nós sejamos como eles são. Esse é o maior desejo. Porque se a gente procurar ser como eles são, obviamente vamos viver com eles para sempre. Obviamente que nós vamos herdar todas as coisas que eles têm. Ser como eles é algo grandioso. E eu sei que não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. E a gente tem que lutar para chegar mais perto possível antes da gente deixar essa vida, para ser como eles são. E aí no versículo 29, Nefe diz assim, e agora eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar. E Cristo é o Santo de Israel. Deveis, portanto, inclinar-vos diante dele e adorá-lo com todo o vosso poder, mente e força, e com toda a vossa alma. E se assim o fizerdes, de modo algum sereis rejeitados. Então, olha que interessante. Ele está falando assim, olha, que nós devemos nos inclinar diante dele, adorá-lo, né? Adorar a Cristo, adorar o nosso Pai Celestial com todo o nosso poder, mente, força, com toda a nossa alma, com tudo que nós pudermos, porque realmente Ele que traz a nós a vida eterna. Ele quer trazer alegria para a nossa vida, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer conforto, Ele quer nos livrar dos dos pesos, né? Aliviar a nossa carga. Cristo quer fazer isso o tempo todo com a gente. E eu achei tão legal, lá em 2 Nefe 22, que Nefe cita Isaías capítulo 12, que é sensacional. Aliás, todos os capítulos que Nefe colocou aqui no livro de Mórmon, no seu livro, né, no 2 Nefe, todos esses capítulos são voltados para o Salvador Jesus Cristo. E a gente tem, quando lê, buscar essa compreensão. Olha só o que ele fala. Vamos ler só do versículo 1 ao 6, que traz para nós um sentimento muito poderoso de quem é o Salvador Jesus Cristo.
E dirás naquele dia, versículo 1, né? Capítulo 12, versículo 1. E dirás naquele dia, ó Senhor, eu te louvarei, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira retirou-se, e tu me consolaste. Ou seja, ainda que a gente faça coisas erradas, ainda que a gente peque, o Senhor sempre está com a sua mão estendida, sempre. E a ira dele se retira de nós quando a gente se humilha diante dele. Ele está sempre disposto. Essa é algo que a gente precisa entender muito na nossa vida. Cristo está sempre ali, ao seu lado. Ele está sempre aí do seu lado. A qualquer momento. Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada. Se arrepende, muda, se humilha, adora ele, ele vai te ajudar. Ele vai tirar esse fardo dos teus ombros. Lembra disso, ele sempre está aí. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico tornou-se também a minha salvação. Olha que lindo, né? São palavras poéticas aqui vindas de Isaías, né? Mas ele expressa muito, né, o sentimento que a gente deve ter pelo Salvador, que ele é a minha salvação, que eu vou confiar nele, eu não vou temer nada, porque ele está comigo, né? Ele é a minha força, ele é o meu cântico, é a minha alegria de viver realmente. E no versículo 3 ele fala, portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Ele é a fonte da água viva, que mata a nossa sede espiritual e que nos leva a ter força para enfrentar os nossos desafios. No versículo 4, e direis naquele dia, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Dizei quão excelso é o seu nome. Olha só agora aqui, ele está dizendo, olha, tornai manifesto os seus feitos, quer dizer, fala para as pessoas tudo o que Cristo fez, fala para as pessoas quem Cristo é, seja um exemplo para as pessoas de como Cristo age, de como ele agiu quando esteve aqui, como ele age hoje. Então ele está dizendo, fala para as pessoas, tornai manifestos os feitos de Cristo. Falar de Cristo, né? Como a gente está aprendendo aqui hoje. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, isto é conhecido em toda a terra. Então, quando a gente canta os hinos, é uma forma de louvor, é uma forma de louvar ao Senhor. Quando nós cantamos especialmente o hino sacramental, né? É ali, aquele momento do hino sacramental, e o sacramento é um momento divino, sagrado de adoração. Então a gente deve colocar todo o nosso pensamento e todos os sentimentos do nosso coração em Cristo naquela hora. E no versículo 6 ele diz, clama e brada, ó habitante de Sião. Então ele está falando para nós, membros da igreja, olha, é que ele está expressando, obviamente, de uma forma poética, né? Para a gente falar para o mundo, para a gente bradar, para a gente clamar, né? E dizer, né? Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então vamos ser alegres, vamos ser felizes pelo Salvador, por nós sermos membros da igreja que ele organizou e porque ele está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo. Que bom ter o Salvador ao nosso lado, que bom ter o Salvador sempre com o seu braço estendido para nos abençoar. O Elder Anderson, e isso aqui é importante, que a gente tem que falar de Cristo para as pessoas. Ele tem um discurso dele que está aí no Vem Segue-me dessa semana, em que ele fala sobre Falamos de Cristo, é o nome do discurso, é um discurso de outubro de 2020. Elder Anderson é um membro do Quórum dos 12. E ele disse uma coisa que eu fiquei bem preocupado. Na época não me dei conta de que ele tinha dito isso. Ele disse assim, o interessante é que enquanto essa convicção espiritual está aumentando entre nós, né, sobre Cristo e tudo mais, há muitas pessoas na Terra que sabem muito pouco sobre Jesus Cristo. Em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo está diminuindo. Que triste. Olha só, ele vai falar de dados, né? Ele falou, os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença
em seu país nas últimas décadas. Então a crença lá na Europa de Cristo, né, acreditar em Cristo, a fé em Cristo tem diminuído. Infelizmente, nos Estados Unidos, a fé também está retrocedendo. Um estudo recente revelou que nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Jesus Cristo. Olha que triste. Então as pessoas estão deixando de acreditar no Salvador. Por isso que nós temos que proclamar o nome de Cristo. Por isso que a gente tem que falar de Cristo e regozijar em Cristo. E tudo que a gente fizer, as pessoas precisam ver que é o Salvador na nossa vida agindo, né? Em âmbito mundial, outro estudo prevê que nas próximas décadas, o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que o aceitarão. Olha só. Então, nas próximas décadas aí, o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que o aceitarão. Então nós estamos caminhando para uma descrença do Salvador Jesus Cristo, uma descrença da sua divindade, de quem ele realmente é, que ele é o Filho de Deus. Quando a igreja fez lá, os apóstolos prestaram seus testemunhos sobre lá o Cristo vivo, que o Cristo vivo é tão importante, os profetas sempre estão antecipando, né? Eu me lembro quando a proclamação à família foi feita em 95, o mundo estava começando a ter umas viradas, né? Falando sobre família, quem é família, qual é o... E aí a igreja, então, através de revelação, o profeta escreveu junto lá com a primeira presidência, o Quórum dos 12, sobre a proclamação ao mundo. Antecipou também o Cristo vivo, porque eles sentiram isso, né? Sentiram pelo Espírito que as pessoas estavam começando a deixar de acreditar no Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Nós precisamos proclamar o nome de Cristo mais e mais e mais. O Elder Anderson disse, nós, é claro, respeitamos o direito de cada pessoa, que cada pessoa tem de escolher. Contudo, nosso Pai Celestial declarou, este é meu Filho amado, a ele ouvi. A ele ouve. Testifico que dia virá em que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Então isso é real, né? Então ele falou, a gente respeita o direito de todo mundo, claro, de aceitar ou não, escolher ou não seguir a Jesus Cristo. Mas nós precisamos, com toda a nossa força, seguir o que o Pai disse que a gente deve seguir isso, né? Essa frase do Pai, que Cristo é o Filho amado do Pai, que a gente deve ouvi-lo. Nós devemos seguir os seus passos, seguir seus conselhos, seguir tudo que ele tem ensinado, o exemplo que ele deixou para nós. E claro, um dia todo mundo, mesmo aqueles que são os descrentes, aqueles que se tornaram até anticristos e que pregaram contra Cristo, vão encarar o Salvador face a face. Todo mundo vai dobrar o seu joelho e vai ter que confessar que Jesus é realmente o Cristo. Então, por que não fazê-lo agora? Na verdade, por que não fazê-lo agora? Por que deixar para um dia? Para esse dia vai ser terrível para aqueles que não confessaram o nome dele agora. Então vamos confessar o nome dele agora, porque para quando a gente chegar na frente dele, naquele dia, a gente vai se ajoelhar não para saber que ele é o Cristo. A gente já vai ter sabido disso antes, mas a gente vai ajoelhar aos pés dele para adorá-lo, para demonstrar nosso amor, abraçá-lo, beijá-lo e derramar as nossas lágrimas sobre os seus pés. Então, vamos confessar ele agora. Esse é o momento de falar do Salvador para todo mundo. E aí o Elder Anderson disse, como vamos reagir ao nosso mundo em constante mudança? Como que a gente... E agora, o que fazer? Aí disse, enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam a verdade. Tomamos sobre nós o nome de Cristo, o nome do Salvador. O que mais devemos fazer? Então, o que mais que a gente pode fazer? Ele vai dar algumas coisas aqui que ele fala, que ele citou o presidente Nelson, dizendo que o presidente Nelson fez um estudo sobre Cristo, né? Ele pegou as referências lá
no Guia de Estudo das Escrituras que falava sobre Cristo, ele fez um estudo e foi lendo tudo sobre Jesus Cristo. Ele fez um trabalho grandioso. E ele citou esse exemplo para nós. Ele disse assim, olha, façam isso, né? E a sua visão sobre o Salvador vai mudar. E de fato, isso é verdade. Eu tenho estudado Jesus o Cristo, que é um livro magnífico, que foi escrito dentro do templo de Salt Lake, se não me engano. E o Elder Talmud escreveu, e a pedido da primeira presidência, naquela época o senhor queria que fosse escrito esse livro. E eu comecei a lê-lo esse ano, e de novo, né? Eu já tinha lido tal, mas agora a gente sempre lê com uma perspectiva diferente, e o meu amor pelo Salvador está aumentando cada vez mais. Cada vez que eu leio as páginas desse livro, o meu coração se aproxima mais do Salvador. Então, eu só estou dando uma sugestão aqui, mas que nós possamos estudar, fazer isso que o presidente Nelson falou, né? Pegar todas as referências sobre Cristo e ler. E ele disse que a Sister Nelson, né, o Andy Nelson, perguntou para ele, depois que você fez esse estudo, o que aconteceu com você, né? Que impacto isso teve na sua vida? Ele falou, sou outro homem agora. Porque o fato de você estudar sobre o Salvador vai transformando a sua vida, porque você começa a querer se tornar como ele. Você começa a pensar como ele pensa, sentir o que ele sente, fazer o que ele faz. É isso que ele gostaria que nós nos tornássemos, como ele é. E ser como ele é tão bom. A gente se sente tão feliz e tão leve para as coisas pesadas da vida. A gente se sente com um fardo tão aliviado, porque a gente sente que ele está junto da gente, acalmando as tempestades. O Salvador disse, buscai-me em cada pensamento. Isso é muito forte. Isso é muito importante. É ter o tempo todo pensando em Cristo. Ao invés da gente falar, só uma dica aqui pessoal, né? Ao invés da gente conversar com os nossos pensamentos ou com a gente mesmo, né? Quando a gente fala com a gente mesmo. Começa a falar com Cristo, né? Ter Ele no seu pensamento o tempo todo, uma conversa com Ele diária o tempo todo ali. Isso vai ajudar bastante. Nós todos falamos de Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, com outros cristãos devotos. Então, vamos nos juntar a todos os cristãos e falar sobre Cristo, aumentar a fé das pessoas sobre Cristo. Por isso a gente tem o nosso canal o Cristo Vivo, para falar para as pessoas e para ajudar a manter ou ainda aumentar mais a sua fé no Salvador Jesus Cristo, na sua divindade, e que ele é realmente o Redentor e o Salvador da humanidade. E ele falou uma outra coisa importante, Elder Anderson, ele disse assim, sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre sua confiança em Cristo. Então a gente precisa ser mais aberto. A maioria das pessoas respeitará a sua religião, mas se alguém mostrar desprezo, porque às vezes a gente coloca algumas coisas nas mídias sociais e o pessoal se despreza, né, fala mal, né, e até ofende a gente, né? Mas se alguém mostrar desprezo quando você falar sobre o Salvador, busque coragem nas promessas dele, que Cristo disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só. Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores, né? A gente tem que se preocupar mais em ser seguidor de Cristo do que em receber curtidas dos nossos próprios seguidores. Então, se a pessoa não vai curtir, está tudo certo. O mais importante é ser um seguidor de Cristo. Isso é que é vital. Nós precisamos, então, falar de Cristo em todos os lugares. Precisamos falar de Cristo conosco mesmo, como eu falei, buscar o Salvador em cada pensamento. E devemos, em nossas orações, quando falarmos com o Pai Celestial, falarmos de Cristo, do sentimento que você tem, fala com Ele do sentimento que você tem
a respeito do Salvador, da gratidão que você tem pelo grande sacrifício que ele fez, enfim. Conversa com o Pai Celestial, em nome de Cristo, falando de Cristo. Fala de Cristo nas tuas orações. Fala de Cristo no seu lar, com a sua família, em todos os momentos que vocês estiverem juntos. Mencione a bênção que é, as bênçãos, recebemos uma bênção tal, que bom que o Salvador nos deu essa bênção. E por causa da sua expiação nós estamos aqui, nós estamos felizes porque alcançamos uma bênção, seja ela física, seja profissional, seja financeira, seja educacional, enfim, porque todas as coisas são dádivas de Deus, de Cristo para nós. Então vamos falar dele em nossa casa, vamos falar dele na igreja, né? Vamos falar dele nas aulas, nos nossos testemunhos. Às vezes eu vejo pessoas prestarem testemunho e nem falaram só em nome de Jesus Cristo, mas não falaram sobre Cristo. Precisamos nos nossos testemunhos falar mais do Salvador. É isso que o Senhor espera, que nós falemos mais nos nossos testemunhos, nas aulas, nos discursos, nas ministrações. Quando for ministrar, fala de Cristo. Cristo precisa estar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, no nosso coração, nos nossos sentimentos, o tempo todo. Então precisamos fazer isso. Falar de Cristo com os nossos amigos, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você estuda. Fala de Cristo. Claro, de uma forma leve, como eu falei anteriormente. De uma forma leve, né? Demonstre isso, principalmente através do seu exemplo. A pessoa pode falar assim, puxa, você é uma pessoa assim tão boa, né? Você é tão paciente. Onde você aprendeu isso? Eu falei, aí você pode dizer, eu aprendi com Jesus Cristo. Eu estudo muito sobre a vida dele e eu tenho aprendido com ele a ser assim. Eu não era assim, mas agora me tornei. Porque ele me ensinou, através do seu exemplo, através dos seus escritos, através do seu espírito. E falar de Cristo nas mídias sociais, gente. Precisamos falar sobre Cristo nas mídias sociais, o máximo que a gente puder. Falar, defender, sem ofender ninguém, sem criar nenhuma... Falar de Cristo, repito, de forma leve, de forma a que as pessoas sintam realmente que ele faz parte da sua vida. Essa semana, ontem, na verdade, foi o Dia da Mulher, né? E eu fiquei tão... Assim, a gente fica feliz demais pelas mulheres da nossa vida. E eu sou tão grato pelas minhas avós, pela minha mãe, pela minha esposa, minhas filhas, minhas netas, minhas noras, enfim, as mulheres da minha vida, né? Elas são as mulheres da minha vida, elas me sustentam, elas me dão força, elas me dão... E elas são um grande exemplo para mim. E aí eu fiquei pensando um pouquinho de fazer uma homenagem para vocês. A gente está falando de Cristo, né? E aí eu pensei nos momentos em que Cristo teve experiências com as mulheres, né? Algumas, obviamente que eu não vou citar todas, mas tem algumas, especialmente no livro de João, lá com a mulher de Samaria, por exemplo, lá em João 4, que Cristo está lá no poço, ela chega, ele começa a conversar com ela, e ele é tão amoroso com ela, e aí ela era provavelmente uma pessoa rejeitada, né? Porque ela tinha tido 5 maridos, né? Os 7 maridos, e com quem ela estava vivendo agora não era marido dela, enfim. Ela tinha uma vida fora dos padrões do Evangelho, enfim, até da lei de Moisés, mas Cristo não a rejeitou. Cristo não foi preconceituoso, disse assim, não, essa mulher, eu não vou falar do Evangelho, essa mulher, ela é iníqua, ela faz coisas erradas. Não, ele não pensou assim. Olha como ele tratou essa mulher, né? Ele disse que disse para ela algumas coisas importantes, mas ele disse a coisa mais importante para ela, porque ela disse assim para ele, né? Depois de várias conversas, ela disse, no versículo 25 e 26, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas, né?
E aí Cristo diz para ela: eu o sou, eu que falo contigo. E aí a gente pensa assim, bom, como é que o Salvador do mundo, Criador de todas as coisas, o ser mais puro que pisou na face dessa terra, estava ali conversando com uma mulher que para o mundo, e até mesmo para o mundo ela era rejeitada, mas ela estava fazendo coisas erradas? Estava. Mas o Senhor não rejeitou ela, não a rejeitou por causa disso. Pelo contrário, ele ofereceu, ele se manifestou a ela dizendo: eu sou o Cristo. E ela sentiu uma alegria profunda, saiu correndo, foi avisar todo mundo da cidade que ela tinha conhecido o Messias. Então, talvez a vida dela se transformou a partir daquele momento. Mas sabe por quê? Olha o exemplo de Cristo, né? Como ele tratou essa mulher, como ele foi amoroso com ela, como ele estendeu a mão para ela. E muitas vezes a gente rejeita as pessoas, a gente julga as pessoas. Cristo não fazia isso, especialmente com uma mulher. Como ele foi maravilhoso com ela, como ele foi maravilhoso com uma dos episódios das Escrituras mais fortes para mim, é quando aquela mulher que foi pega em adultério, né? Trouxeram aquela mulher, eles iriam apedrejá-la, e aí perguntaram para Cristo o que eles deveriam fazer. Ele falou: que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, porque todo mundo tinha pecado. Ah, mas o pecado dela é o mais grave, o pecado dela. Que interessante, né? Olha como ele tratou essa mulher. Depois de ter ali, né, falado com aquelas pessoas, versículo 10 e 11 de João 8, endireitando-se Jesus, e não vendo mais, e ninguém mais, não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha o trato, olha a forma, olha a mansidão, olha a pureza, olha a misericórdia que o Salvador demonstrou por essa mulher nessa hora. Ela cometeu o pecado mais grave depois do assassinato. No entanto, Cristo disse: eu também não te condeno. Ele poderia condená-la. E fatalmente nós, aqui você está me ouvindo, você condenaria, eu condenaria. Mas não é isso que Cristo é. Cristo não é assim. Cristo, ele é amoroso, misericordioso. Ele é puro, ele é justo também, a gente sabe, porque ele disse para ela: olha, eu não te condeno, mas vai, não peques mais, muda a sua vida, se transforma. E realmente ela foi e se transformou. Então, essa maneira, olha só, outra mulher, né? Então, a mulher de Samaria, a mulher que foi pega no adultério, quando também, lá em João 11, quando Lázaro morreu e Cristo foi chamado, ele se demorou 4 dias para chegar lá na aldeia. Ele fez de propósito, obviamente, para mostrar para os judeus que para os judeus 3 dias morto, estava morto mesmo, o espírito já tinha ido embora. Ele esperou 4 dias para provar que realmente o Senhor reviveu Lázaro. E foi isso que aconteceu. Mas quando ele, antes dele chegar na aldeia, né, que ele estava se aproximando da aldeia, perdão, Maria foi até Cristo, né, para encontrá-lo. E diz o versículo 13, perdão, capítulo João 11, versículos de 32 a 35 diz: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, então ela foi ao encontro dele, né, quando ele estava chegando na aldeia onde eles moravam, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham também chorando, então todos ali estavam chorando a morte de Lázaro,
E Maria era uma mulher muito próxima, né? Ela, Marta e Lázaro, eles eram muito próximos de Cristo, eles tinham uma amizade muito grande, um amor muito grande ali. E quando ele viu Maria ali aos pés dele chorando, ele viu todas as pessoas chorando, ele disse que ele se moveu em espírito, né? Ele se moveu de íntima compaixão por ela e por eles. E disse: Aonde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Onde vocês colocaram Lázaro? Ah, vem cá, né? Nós vamos mostrar. E diz o versículo 35, seguinte: E Jesus chorou. E chorou junto com ela. Ele sabia que ele ia ser, que ele sabia que ia reviver Lázaro, mas ele chorou junto. Olha isso. Então, é muito provável que o Senhor também chore com a gente, quando a gente está chorando. Mesmo que ele saiba que a gente vai, que ele vai nos abençoar, que nós vamos ser fortalecidos, que nós vamos vencer, ele chora com a gente. E nós aprendemos isso com o rei Benjamim, né? Chorar com os que choram. Chorar com os que choram é dividir o peso, é aliviar o fardo. E é isso que Cristo faz. E é isso que ele é. Ele é o ser mais puro, mais amoroso, e ele ama realmente cada um de nós. E essa é mais uma mulher que o Salvador tratou com amor, com carinho, e que chorou junto com ela. E por último, eu queria só mostrar em João, no capítulo 19, quando Cristo está na cruz, que ele vê ali a sua mãe. A Maria acompanhou tudo o que estava acontecendo. Devia estar sofrendo profundamente. Nós não fazemos nem ideia do sofrimento de uma mãe vendo o seu filho naquela hora, passando por tudo aquilo. E aí na cruz ainda, Jesus, versículo 26 e 27 diz: Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que é João, né? Estando presente, disse à sua mãe, ele disse para Maria: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, preocupado com a mãe. Todas as mulheres, você que é mulher que está me ouvindo agora, saiba disso. Que você é um ser divino e especial para o Salvador. E que quando a gente vê o trato de Cristo com as mulheres, a gente percebe a grandiosidade do seu amor pelas mulheres. Saiba, você que é mulher que está me ouvindo, saiba o quanto o Salvador te ama. Você, homem que está me ouvindo, saiba. Seja como Cristo no trato com as mulheres. Porque elas são maravilhosas, elas são especiais. Elas erram, a gente viu aqui mulheres que erraram, que fizeram coisas que talvez sejam, né, totalmente fora do que o Salvador deseja, mas elas são especiais. Elas são filhas de Deus e o Senhor tem um apreço, um amor muito profundo pelas mulheres. Então nós, homens, precisamos ser exemplos nisso, no trato com elas. Ame as mulheres como Cristo as amou. Te vejo no próximo vídeo.